Olá! No vídeo de hoje eu quero falar sobre hábitos, hábitos de riqueza, hábitos da vida. Quais são os hábitos que você tem? Tá? Explorar um pouco isso porque, infelizmente, os hábitos são aquilo que nos levam ao nosso resultado de sucesso ou de fracasso. É o mindset, como se diz de outra forma, de outro jeito, com outro aprendizado. Então, sobre os hábitos, é importante nós entendermos que nós somos, então, criaturas de hábitos, seguidores de hábitos de uma forma cega e sem perceber. E se você não sabe como isso funciona, se você não tem um mecanismo para mudar isso, você vai repetir a vida toda aquilo que foi criado dentro de você. Tá? Isso é o mindset, é como é que você processa as coisas e com a verdade que cada um tem. E essa verdade, nem sempre ela é a verdade maior, nem sempre é aquela que é favorável aos interesses e aos desejos e, portanto, gera muitas frustrações quando se avalia os resultados. Quero falar sobre isso porque é um tema que eu adoro, e que está relacionado com a finança, com finanças e com a construção de uma vida de prosperidade. Não é só o financeiro, não é só fazer continha, não é só entender como é que funciona a matemática financeira, o mercado, não. É entender como é que funciona a mente, o seu processo de entender, de valorizar as coisas. Muito bem. Fez essa introdução, tá? Eu te convido, então, aproveito aqui já de início para você dar o seu like, se você gostou, comente, compartilhe nesse vídeo de hoje e conheça também mais no Instagram, tá? E também no blog e na página Facebook Sampaio Sucesso Financeiro. Além disso, tá? Antes de fechar esse primeiro bloco, conheça o meu curso de Finanças Pessoais, onde, com a preocupação de fazer com que esse processo de mudança, de definir objetivos, de metas financeiras e trilhar o caminho até chegar na parte prática de botar isso em ação, tem o curso Finanças Pessoais, que tem o link na descrição desse vídeo aí, tá bom? Muito bem, vamos falar de hábito então. Coisa que eu adoro é mexer nisso, porque isso foi o que, a partir do momento que eu comecei a estudar há muito tempo atrás, eu aprendi que eu podia mudar uma série de hábitos. Por exemplo, na minha infância, eu não vi na minha família, não tinha o hábito de ter metas financeiras, de pensar sobre o que compõe um futuro financeiro. Então as coisas, ao decorrer do tempo, eu aprendi a ganhar, aprendi a ser um bom profissional, eu aumentava a renda, comecei a entender e ler muito, né? Então a leitura e a forma de se trabalhar internamente, você olhar para você começar a comparar os resultados que você tem e o que as pessoas têm, e você então vai encontrando isso. Bom, eu quero falar mais sobre isso, tá? Dando algumas dicas mais objetivas, mas então, hoje é para falar sobre essa coisa, vamos pensando junto aí, tá? Então o hábito é algo que se cria pela repetição. Você recebe as informações na sua mente, pela mente objetiva, de cinco canais, né? Tem 5 fontes de informações. Uma delas é aqui a visão, né? Outra a audição, outra é o cheiro, né? Outra é o paladar, outra é o tato. São 5 comandantes. Esses comandantes percebem o mundo e mandam para o subconsciente, que é o chefe geral, para que ele coloque lá como sendo uma lei. E depois que isso entrou lá e ficou uma lei, ninguém tira mais, tá? Então esse é o problema e esse é o perigo também se você botou lá para dentro hábitos de fazer coisas que são nocivas, que são ruins, tá? É só ver os resultados, como é que você processa isso. Claro que tem muita coisa boa, tem o poder do hábito sendo trabalhado e quando ele é conscientemente jogado ou levado para essa casa que controla, né? Ele se torna algo positivo e algo amigável e algo que ajuda. Então, a questão é fazer uma mexida nos seus resultados e criar, então, os hábitos que ajudem a partir desse momento. Então, o mecanismo é esse. O mecanismo é que você tem uma mente objetiva, que você recebeu pela visão, pelas informações no seu passado, de várias fontes, e você incorporou isso como hábito. Do ponto de vista de finanças, esses hábitos são, por exemplo, os hábitos nocivos de finanças. Não ter não ter metas financeiras, não ter objetivos financeiros, não ter isso traçado, não ter claro quanto que é o seu ganho, quanto que é o potencial de ter outros tipos de ganhos, tá? Gastar mais do que ganha, ter dívidas. Então, isso são hábitos nocivos, porque foram aprendidos provavelmente numa época em que na inocência não se sabia o que é certo e errado, então se você vê outras pessoas fazendo, você incorpora. Então isso é um hábito nocivo. Bom, então
pegando pelo lado financeiro. Na verdade, isso tem a ver com toda a vida, com todas as outras coisas que fazemos, hábitos nocivos em relação à saúde, à forma de cuidar do corpo, de dormir, enfim. Esses hábitos estão dentro de cada um de nós. Como você pode mudar um hábito, então? Bom, uma técnica bastante conhecida é você ficar muito atento ao que está acontecendo na sua volta, no dia a dia, no que você pensa, no que você fala, e com isso você fica alerta. Alerta para quê? Para fazer afirmações contrárias àquelas coisas que você identifica como hábito negativo. Você identificou algo que isso é negativo, isso não vai me levar ao resultado que eu quero. Então você vai fazer afirmações do tipo assim: bom, se você tem um problema de não organização das suas finanças, você pode criar uma afirmação, um comando dizendo assim: desde já desenvolvo a minha organização financeira, a minha vida se transforma e a partir de agora eu elimino da minha vida esses hábitos nocivos. Bom, vou só gastar dentro do orçamento, eu vou ter uma sobra todo mês, esses valores eu vou colocar então para um projeto de crescimento financeiro. Enfim, você faz do seu jeito. Você fez uma afirmação. Você vai fazer essa afirmação, o que vai acontecer se você fizer com sentimento, se fizer aquilo realmente sendo assim uma verdade, que você não está só falando da boca para fora. Quando isso chegar no seu subconsciente, ele vai fazer o seguinte: aquele comando antigo, aquele botão financeiro que tem lá que dizia para fazer tudo errado, tudo ao contrário, ele vai ficar apagado, vai ficar parado. Então, esses novos hábitos, essa afirmação que você está fazendo para esses novos hábitos, eles vão então se colocados em práticas. Se você realmente fazer o passo a passo, repetir, começar a girar aquele disco, ele vai se transformar no novo comando. Então aquele antigo ele vai ficar desativado e esse, pela repetição, ele vai para o subconsciente ativado. Você começa a mudar pequenas coisas. Por isso que se diz que em 21 dias, repetindo determinadas atitudes, você muda comportamentos, muda a sua forma de perceber uma série de coisas. 21 dias é um número mágico, e tem justificativa para que isso aconteça. São 777, 3 vezes 7, mas não vou entrar nessa parte da explicação, tem outras também. Então, enfim, 21 dias, 30 dias, 60 dias ou 90 dias, são períodos já identificados como possíveis mudanças a nível do subconsciente, de reprogramação, de mudança de mindset, de criar uma vida de riqueza, de verdade. Não só a distração ou aquela forma de, digamos assim, de divertimento, acompanhando muitos vídeos de finanças, lendo coisas assim esporádicas, não. Fazer algo com persistência, algo organizado. Bom, dessa forma, eu tenho vários cursos. O meu curso de Finanças Pessoais, ele tem esse processo, por exemplo. Ele tem o passo inicial, que é saber definir os objetivos, de motivar para poder seguir uma sequência de como controlar as contas e eliminar as dívidas. E quando você faz isso de forma sistemática, atitudes assim, você vai fazendo isso, você vai dando novas ordens, contra-ordens ao seu subconsciente. Bom, outra coisa importante é criar, então, junto com isso, a partir do momento que você sabe como é que funciona, que você, então, identificou o resultado que não quer e quer botar um novo hábito dentro da sua vida, do seu subconsciente, trabalhar a sua mente, você pode, por exemplo, se não tem uma vida organizada financeiramente, primeira coisa, cria suas metas financeiras, cria seus objetivos financeiros, faça algum trabalho assim científico, entre aspas, um trabalho de você mesmo, estudando e elaborando e trabalhando diariamente, enfim, em alguma coisa ligada às suas finanças, à mudança e dizendo desorganização nunca mais. E você vai notar essas diferenças no dia a dia. Não tem como não acontecer, se fizer do jeito que eu estou falando. Foi assim que eu fiz e fiz, na verdade, assim, há muito tempo. E os resultados, eles foram muitas vezes surpreendentes num curto espaço de tempo até. Então, fica aí esse movimento. Bom, outra coisa então importante para você fazer é, se você não tem o hábito de leitura, o hábito de se abastecer com informação para fortalecer essa sua afirmação, isso pode se perder, pode ser algo mais frágil e não convencer o subconsciente. Ele vai lá, liga o botão aquele botãozão que está lá de acionar os velhos hábitos. Então, assim, se você não tiver isso muito consistente, pela leitura é uma forma de você se fortalecer.
de você então buscar informações, de você ver experiências de outras pessoas. Livros, na verdade, que ajudem você a fazer isso, tá? Tenha junto de si, tenha o hábito. Eu, por exemplo, todas as manhãs eu leio 30 minutos a 1 hora normalmente, tá? Então, esse tipo de coisa fazem você, sem sentir, transformar a sua vida. Bom, conclusão. Siga esses passos que eu falei aqui, então, e sabendo que isso é um hábito já programado, você já tem o primeiro grande passo para você trilhar. Mude então com afirmações, as afirmações conforme eu falei aqui, faça afirmações do que você quer e você vai desativar aquele botão, como eu falei, do hábito negativo. E leia diariamente. Coisas bem simples, mas que fazem uma diferença enorme na sua vida, tá? Hábitos. Tá? Esse é o tema do vídeo de hoje e espero que ele tenha chegado aí para você no momento de você estar procurando alguma coisa, vendo por que as coisas de repente não estão tão certas, o que pode ser feito melhor. E a dica é essa: mude os seus hábitos se as coisas não estão boas e fortaleça os hábitos bons repetindo as coisas boas. Tá bom? Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!